O maior problema da igreja são os obreiros. Essa frase não é minha, é de Dermot Wright Moody. Foi responsável pela salvação de 500 mil almas direta e 1,5 milhão de vidas atingiram o evangelho por conta da influência desse inicialmente jovem sapateiro que decidiu servir ao Senhor e entregar-se voluntariamente para o exercício do seu chamado. Foi também o que aconteceu nos dias de Richard Baxter, pastor puritano, que apacentou uma cidade chamada Kingsminster, na Inglaterra. Ele entrou lá, não tinha um cristão. Ele saiu de lá 15 anos depois, não tinha um descrente. É o que aconteceu também nos primeiros séculos da era cristã, assim, num contexto bem mais distante e remoto. Nos dias de João Crisóstomo, Pacômio, Palomão, Cisioes, grandes homens de Deus que marcaram a sua história sendo impactantes e impactando a muito. Qual o segredo desses homens? Bom, o segredo desses homens é a pregação genuína da palavra de Deus. O que aconteceu na história de grandes homens de Deus? Não era sobre simplesmente subir no púlpito ou dizer qualquer coisa. Era sobre abrir a sua boca e ser apto diante do Senhor para transcrever em palavras aquilo que esse livro estava dizendo. Foi assim que aprendemos. Por exemplo, 1/3 dos livros lidos na Europa eram de Martinho Lutero. Eu me lembro de John Milton, pastor puritano do século XVI para o século XVII. Diz que ele leu todos os livros que se podia ler. Ele leu todos os livros publicados. O mesmo também dizia de Eusébio de Cesareia, o pai da história cristã. Também se dizia que Jerônimo, no quarto século, falaria se ele quisesse com o próprio Moisés lá no Sinai. E detalhe, nos dias de Jerônimo, os maçoretas não estavam desenvolvendo ainda os pontos diacríticos para dar forma fonológica às palavras do Aleph Tav. Eu estou citando estas coisas para você, para que você entenda que aconteceu um abismo tão profundo que nos perdemos. Dentro dele agora está difícil sair de lá. Apenas 7% do povo que está dentro de uma denominação compreende aquilo que o pastor, o pregador está dizendo. Se o diabo fere a docência de uma igreja, ele desgraça toda uma igreja. Por que os nossos púlpitos são vagos, superficiais? Lembra que ele disse sobre Richard Baxter? Ele disse o seguinte: se tem uma coisa que me entristece, é um pregador cheio de pilhareias, que sobe no altar para entreter o público que lhe assiste, sem qualquer tipo de compromisso com as escrituras ou com a exposição bíblica. Por isso que os pregadores puritanos, eles diziam no século XVI, XVII, após a reforma de 1534 de Henrique VIII, que a parte mais importante da pregação é a leitura do texto, porque ela está livre das invencionices, das pilhareias, das criatividades exacerbadas que sucumbem à nossa mente. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter que subir no púlpito para dizer algo importante e você não ter absolutamente nada para dizer. E quando bate aquele desespero que você tem que bolar, eu digo é bolar, nesse sentido, é bolar, e bolar é a palavra mais econômica. Uma pregação em cima da hora porque você foi surpreendido para falar e agora você vai dizer o quê? Se não há qualquer tipo de preparo. Eu me lembro que isso aconteceu comigo na minha primeira pregação. Meu Deus, eu subi no púlpito até pensando que eu estava pronto, mas a minha pregação não durou mais do que 6 minutos, tudo que eu vi era a porta, porque eu estava aflito com aquilo e eu pensava, nunca mais eu subo num púlpito que agora eu vi que eu não sei. E é trágico você ter que olhar para uma igreja esperando. Lembra do que Salomão disse sobre a mulher virtuosa? Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Todo mundo ali no cais aguardando aquele navio desembarcar com frutas novas, legumes novos, frutos do mar, peixes e toda sorte de coisas que alegram a família. O pregador é assim. Ele gera expectativa nas pessoas. Mas quando você sobe no púlpito para pregar e você simplesmente não tem nada para dizer, bate mesmo aquele desespero. E eu não te culpo por isso, porque ao longo dos anos nós fomos deseducados com relação à responsabilidade de estarmos diante de Deus como obreiros aprovados, que não tenha de se envergonhar e que maneje a palavra da verdade. Isto é, quando a oportunidade lhe for confiada, porque de fato você tem algo a dizer. É tão drástica a situação hoje, porque nós temos 2.000 novos títulos que são catalogados
todos os meses. Sim, todos os meses. E a despeito disso, vivemos num tempo, numa era de estupidificação bíblico-teológica. Os culpados, disse Greenwich Wright Moody, ainda no século XIX, século XX, são os obreiros, porque eles fazem parte da docência de uma igreja. A igreja tal é como são os que ministram sobre ela. A igreja é uma esponja, como uma criança absorve a nossa vida, não as nossas falácias. A igreja precisa olhar para o obreiro, para o pastor e dizer: és um navio mercante que traz o pão, pão vivo, limpo e que desce dos céus. Você já olhou, por exemplo, para um texto da Bíblia e ficou sem saber o que dizer? Isso acontece com muitas pessoas. Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho razoável no Nordeste. Eu servi ao Senhor como missionário carente durante algumas décadas. Estabeleci algumas igrejas no Nordeste e deixei um trabalho sólido, mas nem sempre foi assim. Até que depois de apacentar uma igreja por 3 ou 4 anos consecutivos, sem ver qualquer tipo de resultado aparente na administração da mesma, eu decidi tomar um rumo na minha vida. Se a principal ferramenta que nós temos para trabalhar diante de ovelhas que nos são acrescentadas é a palavra de Deus, eu precisava conhecer sobre a palavra de Deus para ministrar a palavra de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu decidi recorrer aos pais da igreja para ver como eles interpretavam a Bíblia. E eu adaptei ao método de interpretação bíblica da escola catequética de Antioquia, na Síria. E eu desenvolvi um método de leitura bíblica a partir das bases dessa escola. E é o que eu tenho tentado ensinar às pessoas desde então. Com isso, eu tenho uma missão hoje de resolver o problema que eu estou percebendo no ambiente evangelical no nosso país da seguinte maneira: eu posso dar um analgésico, suprimir a dor por um momento, ou eu posso enfiar a mão e dar um antibiótico, uma injeção que de fato trabalhe a infecção. Nesse sentido, eu desenvolvi uma forma de comunicar com você, que é um pastor, um pregador, homem ou mulher de Deus, que são responsáveis para rementalizar, e nem existe essa palavra, mas para colocar uma nova mentalidade. Se eu tenho uma ferramenta, é a Bíblia Sagrada, se eu tenho um ofício, a função que Deus me deu, então eu preciso alinhar o ofício com a ferramenta com o ofício. Pegar uma pessoa do zero ao avançado, um indivíduo que está começando e indivíduos que são melhores do que eu naquilo que fazem. Tem dito que pontos dessas nossas aulas são fundamentais e que ressignificaram mesmo eles que já são veteranos e que pregam a palavra de Deus. Agora, antes de eu entrar nisso, é importante que você saiba o seguinte: para com essa ideia de pensar que a letra mata. Veja os contextos ali. Mas como nós não estudamos sobre contexto remoto, contexto gramático literário, histórico e cultural, nós fazemos interpretações que são muito mais correspondentes àquilo que as pessoas nos contam do que propriamente, de fato, aquilo que o texto está dizendo. E aí você fica, a letra mata, os discípulos eram analfabetos, não há necessidade de estudo, e aí você pensa que o Espírito Santo será o único responsável para trazer a você aquilo que você necessita falar. E você não sabe que no texto lá diz o seguinte: não te preocupes com o que haveis de dizer, porque o Espírito vos fará lembrado. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 13 e em João capítulo 15, vós já estáis limpos, o corpo todo, pela palavra que eu vos tenho falado. Nós precisamos nos habituar com a palavra, além delas nos purificar, ela também nos torna aptos para que o Espírito Santo, no tempo que a nossa boca abra lá na frente, ele faça lembrado na ocasião aquilo que eu já estudei, que eu aprendi, que eu ouvi com o mestre dias atrás. Um Salmo 127 categoriza isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você vê uma via de mão dupla. O fato de Deus edificar a casa não impede os trabalhadores de trabalhar. E o fato de Deus proteger a cidade não impede os vigias, os sentinelas, de guardarem. E de gente, é um trabalho de via de mão dupla. E as pessoas não entendem que elas precisam esmerilar a sua função diante daquilo que Deus lhes entregara para exercer o seu ministério com eficácia. Qual é a dificuldade de entender isso, perfume de Cristo? São regras básicas. Regras básicas que você vai ver aqui com gratuidade, que podem, de fato, ressignificar a sua leitura bíblica. Por exemplo, você põe o olho no texto bíblico. Põe um dedo aí no texto bíblico. Está aqui, ó. Sonfonias, capítulo 2, versículo 8. Ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias das palavras... Está aqui. Isso aqui é o quê? É um texto profético, pastor. É sonfonia, sim. Mas ele é descritivo? Ele é normativo? Qual tipo de mensagem eu faço a partir do texto que eu estou lendo?
São observações simples que as pessoas não fazem. Por isso que a igreja vem se tornando o que vem se tornando. E baseado em crendices, em crenças fajutas. E eu, de fato, estou confrontando você com isso. Porque esse é o meu papel, é trazer verdades esclarecedoras, e nem todas elas funcionam como analgésico. Às vezes eu estou enfiando a mão e arrancando preconceitos contra o entendimento. Por exemplo, quando olho para o texto bíblico, eu analiso algumas verdades. A primeira, eu sou fiel ao texto bíblico. Eu preciso ser honesto com o texto bíblico. Não sou eu que imponho ao texto que eu quero dizer, já que ele disse sobre aquilo que ele estava dizendo primeiro do que eu. Eu vou abrir a boca para falar agora. O texto está falando há milênios. Uma segunda observação que eu faço quando eu leio a Bíblia, eu respeito profundamente o gênero literário. O gênero literário da palavra de Deus determina de forma característica o estilo de pregação que eu prego. Temática, textual, expositiva. Quais as características da mensagem que eu devo trazer mediante o texto que eu estou lendo? A terceira observação que eu faço é o contexto deve ser considerado. E outra coisa, ele não só deve ser considerado, como o contexto é mais importante do que o texto. Porque sem a compreensão do contexto, para que você está lendo o texto? Se você não compreende texto sem compreensão contextual. Em quarto lugar, é que eu vou extrair do texto quaisquer lições, mas por aplicação prática. Eu preciso ter cuidado, principalmente em textos descritivos, com extração de lições de forma normativa. Aí eu estou lendo um texto que é descritivo. Aí eu quero fazer uma extração por inferência. O texto é normativo, aí já não cabe nem inferência. Aí já é, de fato, a norma. Eu não vou dizer o que o texto está dizendo o que eu quero dizer, só porque eu quero dizer. O texto é que está dizendo o que eu quis dizer. O problema é que nós somos responsáveis para identificar isso. É você, perfume de Cristo. Sou eu. Somos nós. Nós estamos adulterando a palavra de Deus e criando esse público que tem na nossa igreja, que tem profunda dificuldade com entendimento e com paixão bíblica. Uma quinta regra que eu observo é eu não imponho a minha vontade no texto. Por mais que eu sou fofocado, tem pastor que é doido. E ele está perturbado, porque a igreja nos perturba, de modo geral. E eu posso citar aqui frases, como por exemplo, a de Agostinho de Hipona, quando escreveu para Jerônimo: ó Jerônimo, eu tenho louvado a Deus por Deus ter dado a alguém, como você mesmo, para você mesmo, por Deus ter dado os teus escritos para toda a igreja, mas sempre que eu me aplico a examinar a palavra de Deus para além da capacidade do povo que me escuta, exige os meus deveres de ministério me impedem, eu sou pastor de igreja. Charles Spurgeon mesmo, ele disse: as batidas incessantes à minha porta, os aconselhamentos infindáveis, são como um grande balde de água fria na minha pequeníssima chama de espiritualidade. Eles estão dizendo o seguinte: eu sou a todo instante forçado a sair das observâncias da academia, da disciplina dos estudos, para atender demandas congregacionais. Gente, eu posso provar isso até na Bíblia. Mas não, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu sou escravo daquele texto. Em sexto lugar, o texto clama a forma que ele deve ser lido. Em sétimo lugar, eu procuro sempre o sentido literal. Em oitavo lugar, mas também não sou literalista. São explicações que eu caminho aqui, eu estou dando para você com gratuidade, dentro da aula, apenas aqui, ó, uma ameba do vasto conhecimento que eu entrego, quando é por isso que eu falo para a pessoa: entra aí para dentro e deixa a cabeça pegar fogo, entra aí para dentro e sacode aí, amarra o cinto e bota o de pironazinha, bota o copinho d'água, porque o negócio é por quê? Porque eu vou forçar a pessoa a vocacionar-se na vocação sagrada que Deus lhe entregou, não para ficar entretendo. Então nós somos chamados para confrontar os nossos irmãos com verdades que apaziguam a alma, que suprimem cansaços, mas também verdades que confrontam. Nós fazemos muita confusão no texto bíblico e às vezes falta só alguém colocar a nossa mente num lugar. Eu procurei esses recursos fora, fui para a história do cristianismo, eu fui analisar a mente desses homens. Nessa escola de pregação você tem 4 módulos básicos. No primeiro módulo eu ensino você a pregar o mesmo texto bíblico, temática, textual e expositivamente. Essa aula tem mais de 2 horas de duração e com essa aula apenas você percebe com 40 minutos que você estava fazendo muita coisa que precisa ser reajustada. E outra coisa, do zero, de quem está iniciando a quem já é pregadores profissionais. Nessa aula eu ainda dou para você 10 erros que um pregador não pode cometer. Você tem um segundo módulo: quando pregar ou não pregar. Aí eu vou te ensinar quando você prega tematicamente, quando você prega expositivamente e quando você prega textualmente. Quais os melhores ambientes para exercitar a pregação específica e quais os riscos de um pastor que só prega tematicamente,
Quais os riscos de um pastor que só prega textualmente e como isso impacta a igreja. No terceiro módulo, você vai fazer os esboços de pregações comigo. E outra coisa, eu faço contigo os esboços nu e cru. Derramo água, tomo café, toma remédio, a cabeça dói, ora, pede a revelação do texto. E aí você faz comigo no braço esse esboço e eu depois te dou o vídeo quando eu pregar essa pregação para que somente você possa acompanhar no exercício aquilo que eu coloquei no papel. Porque colocar no papel a gente coloca. Agora, executar é que é o segredo. O quarto módulo é fenomenológico. Inclusive, eu tenho uma aula já adicionada de tropologia bíblica. É uma aula do quadrilátero que eu pus para vocês gratuitamente. Também ensino as pessoas a lerem os salmos nesse módulo bônus, onde todos os bônus ali eu estou inserindo. E detalhe, eu lhes entrego 27 sermões bíblicos expositivos. E não somente eles. Eu entrego o sermão no papel para que você possa conferir e entrego também a pregação para que você possa assistir. Então você me vê montar o sermão, eu apresento o sermão e você me vê pregar a pregação. O que você quer mais? Eu decidi criar um ambiente exclusivo, onde isso possa ser trabalhado, e aqui eu vou usar uma palavra que eu sempre uso, catafaticamente. Colocar você nesse quadrado de entendimento, onde você e eu, nós dois, podemos aprender melhor e sistematicamente o texto bíblico. Olhar para um texto e saber o que dizer. Diagnosticá-lo, descritivo, normativo, quais os caminhos tomar. As aplicações por inferência ou por norma. O que eu vou fazer diante do texto que eu estou lendo. Quais os melhores métodos para pregar na igreja. Tudo isso num ambiente exclusivo de sala de aula. No curso que eu criei. Pregando com o Pastor Press. Uma escola de pregação. Uma universidade. O PTTE. Aí agora é o seguinte, você tem cada domingo, terça, quarta, quinta, qual é o dia que você prega mais? Para se perturbar. Em você ter um programa de leitura e de entendimento bíblico com videoaulas gravadas, para que você possa de uma vez por todas ressignificar e já sentir o efeito das aulas nos primeiros 40 minutos dela, ou você pode ficar folheando Bíblia, olhando status dos membros da igreja, procurando uma fofoca do momento para você subir no púlpito. Gente, eu lido com pastores que analisam seus membros na rede social para identificar o que falar na hora do culto. Ele vê lá um crente com bebidas, ele vai pregar contra bebidas. Ele fica sabendo do crente que adulterou, ele vai pregar sobre adultério. E ele está escravo, refém do comportamento do povo que ele apacenta. Você olha para a igreja, você tem jovens pensando em sair da igreja, mães desesperadas, pais aflitos, filhos nas drogas, homens e mulheres esperando da parte de Deus que você seja um navio mercante, que traga de fato um alimento sólido, que preencha expectativas. Mas você, além de se frustrar, frustra também as pessoas que estão debaixo de seus cuidados. Seja você que é um condutor de igreja como eu, ou você que é um palestrante, um pregador de modo geral, e que é convidado e precisa garantir com que o Senhor toque de fato aos corações com a exposição da palavra. Porque o poder não é na minha retórica, oratória, eloquência e nem manipulação. O poder está na palavra de Deus. Diante de tudo isso que eu te falei, você tem dois caminhos. Você permanece como você está e daqui a alguns meses, 2 anos, você se arrepende de não ter tomado a decisão agora que pode ressignificar de uma vez por todas a sua vida. Eu estou lhe dizendo que você tem a oportunidade de ajustar as lentes corretas, é sempre o que eu falo, para colocar diante da palavra de Deus quando ela é aberta. E é exatamente isso que eu estou fazendo, dando a oportunidade para que você faça isso. Na primeira aula, se eu não conseguir radicalizar a sua percepção acerca do texto, pode me xingar no comentário que eu vou aprovar de forma muito clara. Não tem nenhum medo de dizer que em 40 minutos nós vamos trabalhar pontos preponderantes na sua vida que são capazes de reestruturar de uma vez por todas, como relatos eu tenho recebido de pessoas que vão dizer que até os sermões que fizeram no passado vão jogar fora. Pastor, mas com tantas coisas que o senhor me disse, deve ser uma fortuna esse curso. Sim. Se nós colocássemos preço nestes conteúdos que não têm preço, eles não podem ser precificados, porque eles possuem valor. Seria o quê? Um curso de R$500? Um curso de R$300? Mas, para você que está nos acompanhando aqui, e que já nos acompanha há algum tempo, você tem a oportunidade de clicar agora na oportunidade única e irrepetível que lhe aparece, para você adquiri-lo por R$147. Pastor, é um gasto muito alto para mim. Eu queria que você substituísse
por mais aperto ou crise que você tenha vivido, a palavra gasto por investimento pode ser substancial para você, dado o momento que você está vivendo, mas é um investimento, uma oportunidade que Deus está te dando de você ressignificar o seu ministério de uma vez por todas e atingir os corações como o Senhor Deus lhe propôs que fizesse. Se você fosse fazer curso presencial, pegando todas as disciplinas que eu vou entregar para você, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, com todo o recurso didático que vai vir para as suas mãos, você não investiria menos de 800 ou R$1.000 para ter acesso a essas aulas presenciais. Mas por bondade de Deus e com o auxílio da internet, você pode fazer esse pequeno investimento para obter grande resultado por apenas R$147. É só você clicar aqui na oportunidade que está aparecendo. E outra coisa, agora mesmo, nesse minuto, tu já podes acessar as aulas. E daqui 50 minutos, você pode escrever no comentário: pastor, de fato, eu entrei nisso aqui duvidando e entrei para lhe xingar. Mas eu estou aqui reconhecendo que a minha mentalidade acerca do texto bíblico já mudou com 40 minutos de aula. Se não acontecer qualquer modificação, é claro que você precisa perfume de Cristo ser honesto. Eu garanto para você que você vai se surpreender. Lembra do que eu disse no começo? A frase "Bring it right, Moody". O maior problema da igreja são os obreiros. Que sejam eles, mas não você, não eu, não nós. Pelo contrário, que nós nos levantemos para propor a restauração que a igreja necessita diante do caos que nós estamos percebendo. Não é só sobre teorias, é uma história de 30 anos de ministério, convertido em módulos de aperfeiçoamento bíblico e escriturístico, e que podem, de uma vez por todas, ressignificar a sua escritura. Um beijo no seu coração, faça a sua inscrição, do outro lado eu te espero, em nome de Jesus. Daqui 50 minutos é só você me contar. Deus te abençoe.